Olá, muito boa noite a todos vós. Mais um dia para alegria, um dia para contemplar a natureza divina, um dia para amar, um dia para abraçar, mais um dia para falar uma palavra de bênção para o teu irmão, uma palavra de bênção para o teu amigo, uma palavra de bênção para os teus vizinhos, mas um dia para contemplar a grandeza de Deus. Amém? Hoje vamos dar continuidade ao ensinamento sobre determinados códigos de conduta. Há uma semana atrás, uma semana e alguns dias atrás, tivemos a falar do código de conduta designado aos casados, né? Nós aprendemos no livro de Efésios 5 quais eram os códigos de conduta de uma mulher e de um homem. Nós dissemos lá atrás que o homem tem que aprender a amar a sua mulher e a mulher tem que respeitar o seu marido, pois o seu marido é cabeça, assim como Jesus Cristo é cabeça da igreja, nós somos os membros. A mulher é membro do seu marido, é uma parte do seu marido, então tem que respeitar o seu marido. O marido tem que amar a sua esposa, não aborreça a sua esposa, ame a sua esposa, acarinhe a sua esposa, demonstra afeto, amor, né, para com a sua esposa. E hoje nós vamos falar dos códigos de conduta dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Amém? Mas antes mesmo de começarmos esta partilha de conhecimento, eu gostava mais uma vez de vos pedir, inscrevam-se no meu canal, né? À medida que vais visualizando, não se esqueça de se inscrever ali no sininho ali. À medida que vais visualizando, visualize e inscreva-se, para que o YouTube dê importância ao conteúdo que aqui é partilhado, amém? Partilha também este vídeo com as demais pessoas. Deixa aí o seu gostinho, o seu like, amém? Bom, sem mais delongas, vamos aprender hoje sobre os códigos de conduta dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios 6, versículo 1 a 4. Amém? Meus caros amigos, Efésios 6, 1 a 4. A Bíblia nos ensina o seguinte sobre os deveres de pais e filhos. O livro de Efésios vai dizer: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Né? Apóstolo Paulo prossegue com mais instruções e obrigações a se ter em conta nos relacionamentos. Aqui nós estamos a falar do relacionamento de pai, filho, filho, pai. O livro vai nos ensinar que os filhos precisam de ser obedientes aos seus pais no Senhor, porque isto é justo. O filho que obedece ao seu pai está a obedecer a Deus, porque os nossos pais são nossos representantes na terra. Os nossos pais são nossos instrutores na terra. Os nossos pais são nossos guias na terra. Então o livro aqui vai nos ensinar que o filho tem que aprender a obedecer ao seu pai no Senhor, porque isto é justo. O filho que obedece ao pai está a obedecer a Deus. O filho que obedece ao pai está a praticar a justiça, porque há uma dívida.
Qual é essa dívida? A dívida de teu pai ter permitido com que tu viestes a esse mundo. Com que tu viesses a esse mundo. Então, aprenda a dar o devido valor àquele que te trouxe ao mundo, obedecendo a ele. Prosseguindo, vamos ver o que a Bíblia diz. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa por detrás deste mandamento? Quando a Bíblia diz honra ao teu pai e à tua mãe, primeiro diz, obedeça aos seus pais no Senhor, porque isto é justo. Depois vai dizer, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, o primeiro mandamento com promessa foi dado aos filhos. Aquele que honra a seu pai e a sua mãe está a honrar a Deus. E todo aquele que primeiro obedece à palavra de Deus, honra a palavra de Deus, este indivíduo terá amparo, este indivíduo terá auxílio, este indivíduo estará sobre a proteção e as asas de Deus. Porque Deus não se vira, não encolhe as suas mãos para todo aquele indivíduo que o honra. O que é honrar? É colocar a Deus numa posição de destaque. É colocar a Deus como prioridade para a sua vida. Os nossos pais nos nasceram, nos criaram, nos fizeram crescer, nos deram educação, transmitiram valores, isto e aquilo. E tudo isso foi feito para o bem-estar dos seus filhos. E qual é a retribuição de um filho que durante muito tempo esteve sob custódia dos seus pais? É honrar os seus pais. Não abandone os seus pais. Não os acuse de feitiçaria. Não os acuse de palavras torpes. Honra teu pai com os teus bens. Esta é uma forma de honrar os teus pais, com os teus bens. Honra o teu pai com respeito. Honra teu pai com carinho. Honra teu pai com proteção e segurança. Porque chega uma fase da vida em que os nossos pais já não podem mais fazer nada, já não podem mais fazer esforço físico para o seu autossustento. Então, é função de um filho honrar ao seu pai com os seus bens, inclusive. Contemplar aos seus pais, né, no seu plano mensal, à medida das tuas condições. Para isso Deus nos chamou. Prosseguindo, versículo 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, todo aquele indivíduo que honra o seu pai e a sua mãe, a vida dele vai correr bem. Não tem como você honrar o seu pai e a sua mãe e a sua vida ser uma vida de desgraça. Não, você vive mais tempo, você vive mais saudável, você vive sob a proteção de Deus. Por quê? Porque a tua existência na terra é benéfica para aqueles que necessitam da tua ajuda. Não basta você estar a viver neste mundo sem poder fazer nada pelos outros. É necessário fazermos algo sobre os outros. Deus não nos chamou para nos servirmos a nós mesmos.
Deus nos chamou para servirmos aos outros. E as primeiras pessoas que você deve servir são aqueles que estão sob a sua custódia. Por isso a palavra de Deus vai dizer o seguinte: amai ao seu próximo como ao si mesmo. Quem é o teu primeiro próximo? É teu pai, é tua mãe, é teu filho, é tua esposa, é o teu marido. Esses são os teus primeiros próximos. Não tem como você ajudar ao outro se você não consegue ajudar quem está perto de ti. Então, honrar ao pai e à mãe é uma condição para que a nossa vida vá bem. Amém? Prosseguindo. Agora é o conselho para os pais. No versículo 4, Efésios 6, versículo 4, vai dizer: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Amém? Não provoqueis a ira a vossos filhos, porque a Bíblia nos exorta a honrarmos os nossos pais, porque eles nos deram instrução, educação, etc, etc. Mas também a mesma Bíblia vai exortar os pais a não provocar a ira dos seus filhos. O que nós temos visto nas sociedades são pais muito exigentes para com os filhos, mas que não contribuem na educação para a melhoria desses mesmos filhos que estão a ser tão exigentes assim. Um pai nunca pode exigir de um filho uma melhor educação se não contribui para que essa educação flua. Um pai nunca pode exigir de um filho, respeito pelos outros, se o mesmo pai, quando está diante dos filhos com as outras pessoas, se comporta não como um espelho para a positividade, mas como um espelho para a negatividade. Um pai nunca pode exigir de um filho que não beba álcool, que não se meta em vícios, se o mesmo pai manda o seu filho de 10, 11, 12 anos ir comprar cerveja para ele beber. Se o mesmo pai manda o seu filho de 11, 12, 13 anos ir comprar cigarro para ele fumar. Que educação é essa que você está transmitindo para o seu filho? Se amanhã o seu filho chegar com uma garrafa de cerveja, com um cigarro na mão e beber, você não terá moral para educar ao seu filho, porque foi você mesmo que abriu portas para que o seu filho visse estas atitudes como atitudes normais. Então, meus caros pais, a Bíblia também exorta vocês a não aborrecerem vossos filhos com o modelo de educação que vocês dão. Aprendam a não apenas conversar com vossos filhos, mas também a dialogar com vossos filhos. Aprendam a dialogar com os vossos filhos. Porque conversa, muitas das vezes nós aparecemos como pais, como os sabichões, como os detentores de valores, mas não fazemos uma introspeção para ver se estes valores que nós achamos serem positivos enquadram-se ou não no contexto social em que nós estamos a viver. Meu caro, há uma dinâmica social. As sociedades vão evoluindo e desenvolvendo em função do tempo, Existem valores que é claro que não são alienáveis. Respeito, ética, moral, essas coisas todas. Mas existem certos valores que vão se modificando, vão se adaptando, vão tomando uma nova roupagem em função da dinâmica do tempo. Amém? Portanto, existem muitos pais que querem que os seus filhos os vejam como heróis. Mas estes mesmos pais não têm paciência para passar o testemunho, ensinar ao seu filho como é que eu fiz para chegar onde eu cheguei, quais foram os caminhos que eu trilhei para chegar onde eu cheguei. Pais apenas exigem perfeição dos filhos, mas eles não são modelo de excelência para os seus filhos.
Vai dizer a Bíblia no livro de Provérbios 16:32. 16:32. Vale mais um homem paciente do que um herói. Vale mais dominar-se a si mesmo do que conquistar uma cidade. Ou seja, vale mais um homem paciente do que um herói. Não basta exigir heroísmo dos nossos filhos. Não basta exigir que eles nos mostrem resultados positivos enquanto nós não tivermos paciência de ensiná-los como chegar a esses resultados. Esta é uma dica, que haja diálogo entre pais e filhos, que o pai transmita valores e saiba escutar as necessidades emocionais do filho, que o pai passe valores e saiba ouvir o pensamento do filho e corrigir em função do excesso de cada filho. Mostrar com paciência os caminhos que os filhos necessitam ou precisam de seguir, para que o seu filho tenha mais vontade natural, que não seja por intermédio de força, coerção, mas que seja algo natural, fluir naturalmente naquilo que a Bíblia admoesta aos filhos. A questão da honra deve ser natural. O filho tem que honrar naturalmente, não por coerção, não com o coração contrito, não com o coração entristecido. Não! Meu pai, não aborreceis aos seus filhos com modelo coercivo de educação, sem que você mesmo se apresente como um exemplo a seguir, né? Seja aquilo que queres que os teus filhos se tornem. Seja aquilo que queres que os teus filhos sejam. Não basta apenas, de uma maneira holística ou com senso comum, dizer você tem que seguir isto, aquilo, você tem que ser assim, se você não é modelo a seguir, né? Se você não é modelo a seguir. Aquele ditado que diz faça aquilo que eu digo, não faça aquilo que eu faço. Não se enquadra aqui. Você diz uma coisa, mas não é espelho daquilo que diz. Como é que você pensa que o teu filho vai ser uma pessoa melhor? Como é que você pensa que o teu filho vai ser um bom líder na sociedade? Então, meus caros, esta é a dica. Filho, obedeça aos seus pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. Esta é uma condição. Se queres que a tua vida vá bem, se queres que a tua vida seja abençoada, próspera, honra a teu pai e a tua mãe. A própria longevidade na terra, né, resulta do cumprimento deste dever. Mas pais, não aborrecem aos vossos filhos com a maneira como vocês os educam. Escutam vossos filhos. Entendam os vossos filhos. Busquem compreender os vossos filhos. E vão lapidando, limando aquilo que vocês acharem ser excesso. Mas existem muitos pais que não dialogam com os filhos, querem aparecer só com coerção. Vara. Porrada, sem instrução, não constrói homens valoráveis. Né? Porrada sem instrução não constrói modelos de líderes bons a seguir. É preciso instruir, é preciso educar com paciência, saber dialogar, saber escutar. Existem pais que nem querem escutar os seus filhos, mas esquecem que esses filhos, para além de conviver com eles dentro das suas casas, estão integrados na sociedade. Quando você mete uma criança na escola, vai inserindo, a criança vai adotando novos, como é que eu posso dizer, novas maneiras de ser e estar. A criança, à medida que vai convivendo com as outras pessoas, vai adotando nova maneira de ser e estar. E muitos pais não prestam atenção nisso, né? Então é preciso sabermos escutar, dialogar.
tem que haver uma reciprocidade dialógica, né? Não podemos aparecer apenas como nos endeusarmos diante dos nossos filhos. O único ser omnisciente, omnipresente e omnipotente é Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós, os homens, somos seres criados com muitas limitações. Então, devemos aprender a dialogar para superarmos obstáculos emocionais. Amém? Muito obrigado, meus caros, e até a próxima. Sem me esquecer da dica que eu dei no início, não esqueça de clicar o sininho de notificações, não esqueça de se inscrever no vídeo, não esqueça de colocar o teu like aí e partilhar com os outros. Um beijo e até a próxima.